Lições Bíblicas Adultos. Lição 5. O lamento de Jó. Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor, que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus esteja sobre cada um de nós. Estamos em mais uma lição do nosso trimestre e a lição que iremos tratar hoje é a lição de número 5, o lamento de Jó. Mas antes de entrarmos na lição, vamos orar a Deus pedindo que Ele nos abençoe. Grandioso e eterno Deus, rendemos graças ao Senhor, porque tens nos abençoado. Dá-nos entendimento da Tua palavra. Mais uma vez pedimos que o Teu Espírito nos ilumine. Em nome de Jesus. Amém. O assunto da lição é o lamento de Jó. Texto áureo. Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Jó, capítulo 3, versículo 24. A verdade prática diz: o sofrimento pode nos levar à situação de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. Leitura bíblica em classe está em Jó, capítulo 3, versículo 1 ao 26, para leitura em casa. Amados irmãos, na lição anterior vimos o drama de Jó. Vimos que Satanás atacou as suas finanças, a sua família, o seu corpo com muitas enfermidades e o seu psicológico. Mesmo assim, ele não blasfemou. Nesta lição veremos que, além de Jó ser um homem sincero, reto e temente a Deus, e que se desviava do mal, era um ser humano. E assim como qualquer ser humano que reage diante de uma grande aflição, Jó também teve uma reação. A nossa lição está dividida em 3 tópicos, os quais irão expressar a real angústia do patriarca. O primeiro tópico irá falar do primeiro lamento de Jó. Por que nasci? O segundo tópico, sobre o seu segundo lamento. Por que não nasci morto? E o terceiro tópico irá falar do seu terceiro lamento. Por que continuo vivo? Vamos então ao primeiro tópico. Primeiro tópico, o primeiro lamento de Jó. Por que nasci? Percebemos que é em meio à grande angústia que Jó pergunta: por que nasci? Não temos dúvida de que o que levou o patriarca a fazer esta pergunta foi o seu estado de sofrimento e que foi sob forte pressão que chegou a fazer essa pergunta: por que nasci? Aqui ele só via o sofrimento, não conseguia ver uma luz no fim do túnel, e a partir dessa visão é que faz esse lamento. Sabemos que quem não existe não pode sofrer, simplesmente porque não existe. Só sofre quem existe. Talvez esse seria o pensamento de Jó. Se não tivesse nascido, não existiria e, consequentemente, não estaria sendo afligido por este tão grande sofrimento, ou não estaria passando por essa grande tribulação. Por isso é que faz essa pergunta. É interessante notarmos que, apesar de Jó desejar não ter nascido ou pensar que a morte seria um escape para toda essa aflição, Jó não comete suicídio. Ele cria, mesmo debaixo de tamanha tribulação, que somente Deus pode dar a vida e tirar a vida. Ele é o dono da vida. Segundo tópico, o segundo lamento de Jó. Por que não nasci morto? E Jó continua. Só que enquanto no primeiro tópico Jó amaldiçoa o seu nascimento, agora vemos que ele reclama do seu nascimento. Em Jó, capítulo 3, versículo 11, diz: por que não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei? Jó passa a reclamar por não ter nascido morto. Para ele, nascer morto seria
teria sido melhor do que viver naquelas condições que estava. Em seu ponto de vista, seria a melhor maneira de não passar por toda aquela situação. Alguns até acham que a Bíblia está dando margem aqui para a prática do aborto, mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Jó simplesmente está querendo aliviar a sua dor e pensa que se não tivesse nascido ou ainda nascido morto, nada disso estaria acontecendo com ele. A Bíblia diz que no mundo teremos aflições, mas devemos ter bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo. Temos que buscar em Cristo as respostas para todos os nossos dilemas. Somente em Cristo, só Ele tem as respostas para as nossas perguntas. Terceiro tópico: o terceiro lamento de Jó. Por que continuou vivo? Como vimos, o primeiro tópico falou que Jó amaldiçoou seu nascimento. No segundo, ele reclamou do seu nascimento e diz: por que não nasci morto? E agora ele pergunta por que continua vivo. Em outras palavras, ele pergunta: vale a pena viver? Em Jó, capítulo 3, versículo 20, ele diz: por que se dá a luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo? Agora Jó quer saber o sentido de todo esse processo. Ele quer entender por que Deus permite todo esse sofrimento. Talvez tenham perguntado: por que eu, Senhor? Eu que sou reto, justo e temente a Deus? E a verdade, irmãos, é que muitas vezes nos sentimos como Jó, sem saber o porquê enfrentamos tantos problemas, tantas dificuldades, etc. Mas mesmo sem entender todo esse processo, nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Concluindo nossa lição, vimos que depois de um período de silêncio, Jó resolveu abrir a boca e falar, demonstrando assim a sua humanidade, os seus limites como um frágil ser humano. No seu primeiro lamento, Jó expressa o seu desejo de esquecer o dia do seu nascimento. No seu segundo lamento, ele expressa o desejo de ter sido abortado. E no seu terceiro lamento, Jó demonstra desistência da vida por causa do sofrimento. Esta foi a nossa quinta lição. Esperamos que todos tenham entendido. Que Deus nos abençoe. Fiquem todos na paz de Cristo. Até a próxima aula.